que aconteceu? Quando a live virava vídeo, ela ia para esse top ranking. Mas não ia pro top ranking no Brasil, ia pro top ranking mundial. Ah, ia pro top ranking mundial. E vocês, claro, vocês têm o cu de ouro, né? Os gringos aí que fazem live stream. E vocês ganhavam dos gringos. Então vocês querem dizer que a live stream de vocês, com essa qualidade tupiniquim, ia pro ranking mundial e passava dos gringos? Porra! Cuidado, hein, Pinóquio, ó! Cuidado, Gepeto. Então, do mundo inteiro via os nossos vídeos. Por isso que eles pegaram por algum motivo, ele bugou. Moleque, bugou. Não, sério, ele bugou. E até hoje... Só buga com você, né? Essas coisas só acontecem com a Panela Craft. Incrível. Essas mágicas, sabe? Esses poderes. Vocês estão jogando tantos jogos, sabe? Esses joguinhos aí de feitiço, tá? Eu acho que você tá, sabe? Tá incorporando a parada, sabia? Eu acho que é isso, cara. Você tá surtando, hein, maluco? Na boa, hein? Antes de virar sinônimo da maior treta no YouTube do Brasil, Hill Hunter era só mais um nome no YouTube antigo, com o canal Analfabeto Virtual, com conteúdo variado, né? Vlog, ateísmo, política, um pouco de tudo que dava pra postar naquela época, sem se preocupar muito com o nicho definido. Nessa época, o YouTube aqui no Brasil ainda estava se organizando. A monetização, nesse tempo, era embaçado, era difícil, cara. E aí surgiam redes como a Machinima, né? Que prometia ajudar a galera aqui do Brasil a resolver esse problema e poder viver disso. Em troca, eles ficavam com uma fatia dos ganhos desses canais. E o Hill Hunter, nessa época, como muita gente, queria o seu espaço. Só que ele postava que dava vontade nele. Inclusive, naquele ano que tudo isso começou, ele chegou a ser convidado para uma manifestação contra o governo, né? E aí ele postou um vídeo e esse vídeo bombou. Foi parar na home do YouTube. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar muito. E desencadeou aquela acusação. A galera tava usando o bot pra poder inflar os números e ficar na home do YouTube. Começou pequeno, como uma treta de comentário, só que ninguém imaginava o tamanho que aquilo ali ia tomar. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da história do Hill Hunter, o cara que tacou fogo no YouTube e começou uma das maiores tretas, hoje talvez depois do caso Haluca, que nós já vimos, a famosa treta Casa Caiu. O Hill Hunter foi recrutado pela Machinima no Brasil pela mesma engrenagem que ele viria a atacar depois, né? Ficou perto dos grandes nomes da chamada Panela Craft, que eram o Monark, o Venom, o Leon, BRKS Edu, Macaco e Raya. Um grupo que dominava boa parte do YouTube Game no Brasil aqui naquela época. E foi aí que a coisa virou, né? O Hill alegou ter sido usado e descartado pela própria rede que ele ajudou a fortalecer e a resposta dele não foi tão discreta. Foi a série A Casa Caiu, com vídeos, áudios vazados, prints, denúncia atrás de denúncia acusando essa panela inteira de inflar as suas views usando bots. Do início, o Macaco é oportunista, entendeu? Ele se viu diante de uma possibilidade dele crescer, entendeu? Nas custas de alguém, nas costas de alguém, queimando alguém, ele fez. Mas a parada é o seguinte, tudo começou com o Leão, foi igual eu falei lá naquele outro vídeo seu, começou com o Leão me acusando de ter usado bot, entendeu? Ele foi lá no meu canal, no meu vídeo, no meu comentário, ele chegou lá e falou, ó, para de usar bot, tá prejudicando, blá, blá, blá. Eu falei pra ele, meu irmão, você vai se fuder. Tá achando que eu tô usando bot? Me reporta. Tudo bem. Passou esse mimizinho, o Leão ficou puto, eu falei, meu irmão, quero ver você falar isso na minha cara. Ele achou que só porque eu falar, quero ver falar na minha cara, porque é muito fácil você chegar, acusar o cara. Ele interpretou como se fosse quebrar ele na porrada, dar-lhe uns tapas. Eu falo, meu, tem que tomar uns tapas. Tem que tomar uns tapas, não quer dizer que eu vou dar uns tapas. A pessoa, às vezes, tem que aprender ou por mim, ou por... Alguém vai ensinar ele na vida. Então, o Macaco, o que aconteceu? O Macaco se viu diante da possibilidade, ó, o Leão não gosta do cara, o Leão tá fechado com o Monark, fechou com o Venom, fechou com o Feromônio, fechou com a puta que pariu, entendeu? O Macaco se fez de vítima. Cara, isso eu já vi. Pelo menos o Venom respeita pra caralho. Velho. Não, o Venom, cara, a personalidade do Venom é o seguinte, teve uma vez, eu vou te falar o que eu analisei do Venom, cara, eu fiz psicologia no Brasil também, cara. Só que eu não segui essa área, eu segui da matemática, mas a parada é o seguinte. Esse cara, uma vez teve um cara que fez um vídeo
falou assim, pegou o canal do Venom, falou assim, aí, você acha que eles ajudam alguém? Olha aqui, ele não dá favorito de ninguém, cara, só dá favorito no dele. Meu irmão, depois daquele vídeo, o Venom ficou com o cozinho na mão, sabe o que ele fez? Começou a favoritar canal de tipo de 100 inscritos, de 2 inscritos, começou a favoritar, mano. Depois do vídeo, eu falei, ia lá, o cara tremeu. O cara mandou isso aí, mano. O cara soltou na internet. Falou, vocês ficam babando o ovo do cara achando que o cara vai ajudar vocês que vai jogando Minecraft. Então, eu acho que o Venom é o tipo daquele cara que é o seguinte, se nego bater o pé na frente dele, ele corre. Entendeu? Que usava bot, bom, que seja. Tá me acusando de bot, falando que, ó, vai ver esses vídeos aqui que tem 1 milhão de visualizações e a maioria é de celular. Bom, todos os vídeos que tem 1 milhão de visualização e que a maioria é de celular são de live stream, com exceção de um, que eu já explico depois. São de vídeos de live stream. O que acontecia? Ano passado, em 2012, existia um esquema no qual os vídeos com mais quantidades ou com maior quantidade de comentários, eles ficavam no ranking de celular, no top rank, ou seja, você entrava no app do YouTube no seu iPhone, no seu Galaxy, não sei o que, no seu celular, e você ia ver o vídeo lá. Então, o que aconteceu? Como as lives tinham muitos comentários, porque a gente respondia perguntas da galera, a galera mandava perguntas, o que aconteceu? Quando a live virava vídeo, ela ia para esse top ranking, mas não ia pro top ranking no Brasil, ia pro top ranking mundial. Então, do mundo inteiro via os nossos vídeos. Por isso que eles pegaram uma cacetada de visualizações. E foi muito bom na época, né? No Brasil, com a tecnologia, né, como é que é a Oi, claro, que tem aí, os caras ficam assistindo live stream pelo celular. 1 milhão! Porra! É mesmo? Ou será que você vai mandar que é bug? Porque a desculpa de vocês agora é celular, bug, perguntas. O que aconteceu? Quando a live virava vídeo, ela ia para esse top ranking, mas não ia pro top ranking no Brasil, ia pro top ranking mundial. Ia pro top ranking mundial. E vocês, claro, vocês têm o cu de ouro, né? Os gringos aí que fazem live stream. E vocês ganhavam dos gringos. Então vocês querem dizer que a live stream de vocês, com essa qualidade tupiniquim, ia pro ranking mundial e passava dos gringos? Porra! Cuidado, hein, Pinóquio, ó! Cuidado, Gepeto. Então, do mundo inteiro via os nossos vídeos. Por isso que eles pegaram por algum motivo, ele bugou. Like, bugou. Não, sério, ele bugou. E até hoje... Só buga com você, né? Essas coisas só acontecem com a Panela Craft. Incrível. Essas mágicas, sabe, esses poderes. Vocês estão jogando tantos jogos, sabe, esses joguinhos aí de feitiço, tá? Eu acho que você tá incorporando a parada. Formaram uma máfia que decidia quem entrava e quem ficava de fora e praticar todo tipo de manobra antiética para poder dominar o YouTube aqui no Brasil. Porque naquela época, se você tinha muitos números, você era automaticamente impulsionado para home do YouTube. E esse impacto ele foi imediato porque quase todo o nicho de games no Brasil naquela época acabou se envolvendo nisso aí. Seja apoiando, seja atacando ou seja só assistindo e nem comentando. Teve lives caóticas que ficaram marcadas como a live das 1000 tretas. E a Machinima no Brasil balançou tanto com essa parada toda que o canal deles, cara, chegou a ficar inativo na plataforma por alguns meses. Pela primeira vez foi revelado um problema estrutural do YouTube antigo, cara. Bots, redes de youtubers que funcionavam mais como um cartel do que pareciam, e tudo isso estava sendo exposto na cara de todo mundo com nome e sobrenome. E o Rio Hunter acabou virando o rosto, né, do movimento que ele mesmo criou. E por um bom tempo foi conhecido como o cara que teve coragem de encarar os grandes. Só que a cronologia começou a pesar um pouco quando você começou a olhar os métodos. O Rio já tinha um histórico na cena hacker, né, com ligação com o Anonymous Brasil, invasões, um passado bem nebuloso que ele usava a favor da própria narrativa dele. Eu sei coisa que vocês não sabem e posso provar. Só que provar pro Rio incluiu doxing, divulgar dados pessoais dos envolvidos, e isso não ficou restrito aos
círculo interno daquela treta. Ele então passou a ser criticado até por gente que estava apoiando a causa dele. Já a Panela, por outro lado, negou um uso sistemático de bots na época, né? Tratou como um caso isolado ou coisa lá de 2011 e chamou o Rio de hacker vingativo e mentiroso. Ressentido porque foi excluído. Rolou ameaça de processo, rolou acusação indo e voltando por meses. E aqui fica um detalhe que talvez tenha passado batido na época, né? O mesmo conhecimento técnico que deu credibilidade às provas do Rio Hunter, o histórico de invasão, o acesso a coisa que ninguém mais tinha acesso, era exatamente o tipo de coisa que alguns anos depois ia bater na porta dele de um jeito bem mais sério do que qualquer tretinha no YouTube. Só que eu não tô aqui pra te contar a história da Casa Caiu, e sim a história do Rio Hunter. Então depois de todo esse balauê aí que foi o negócio da treta da Casa Caiu, com vídeo de lá, vídeo de cá, live, áudio vazado, dados e por aí vai, foi o fuzuê. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dedicado a essa parada toda que eu, inclusive, vivi na época, tá? Eu presenciei, eu acompanhei essa porra toda na própria época que aconteceu. Mas mesmo depois que o negócio morreu um pouquinho, o Rio ainda tentou continuar postando sobre isso por um tempinho a mais. Ele tentou ficar aí até 2014, mais ou menos, alimentando esse assunto. Só que aos poucos, tanto o barulho quanto o interesse da galera por isso, acabou caindo e caindo muito. E com isso, a atividade dele mesmo dentro do YouTube acabou ficando cada vez mais rara, até praticamente sumir, desaparecer. E muitos dos vídeos originais dele, daquela época, acabaram sendo apagados. Que hoje acabam sobrevivendo na plataforma, você consegue achar ainda um ou outro, mas mais upados aí por canais de terceiros que acabaram fazendo o reupload desses vídeos em alguns compilados que aparecem por aí, ou relatos de terceiros, ou em alguns fóruns você também consegue achar uma coisinha ou outra. E ele ficou em um bom tempo em silêncio, até 2019, que foi quando veio à tona que o Rio Hunter, que o nome verdadeiro era Billy Anderson, também identificado em processo como Anderson Albuquerque, tinha sido condenado lá nos Estados Unidos por crimes cibernéticos. Segundo o Departamento de Justiça americano, ele havia invadido e desfigurado sites da Controladoria de Nova York, do Centro de Combate ao Terrorismo de West Point e mais de 11 mil sites militares, governamentais e empresariais ao redor do mundo, usando justamente o pseudônimo Analfabeto Virtual para reivindicar a autoria das invasões. As desfigurações aí começaram em 2015 e foram até 2018. A sentença? Bom, foram 3 meses de prisão com 3 meses de liberdade supervisionada, 200 horas de serviço comunitário e restituição às vítimas. O advogado dele na época até pediu para tentar evitar a prisão, mas o juiz negou. O juiz, nas próprias palavras dele lá, queria usar o Rio como um exemplo, ou seja, mandar uma mensagem para outros hackers. Agora para e pensa comigo, tá? O cara que um dia usou suas habilidades para expor uma panela de youtubers e tentar fazer justiça e abrir os olhos da galera que tava começando na plataforma naquela época, usou a sua mesma habilidade, só que em uma outra escala completamente diferente e um alvo bem mais sério, né? E dessa vez não teve apoio da galera, não teve live de 1000 tretas, não teve movimento na internet nem nada. Teve mesmo foi um processo federal americano. Hoje praticamente não existe mais nada do Rio Hunter, né? Ele não mantém presença relevante em nenhuma rede social, não tem mais canal no YouTube ativo, não aparece em entrevistas ou lives falando sobre seu próprio passado. A vida dele seguiu de um jeito bem mais discreto, quase invisível, bem diferente das exposições que ele mesmo colocou em cima de outros anos atrás e dele mesmo, né? Enquanto boa parte da panela que ele acusou continuou aí no YouTube até ficaram maiores e seguiram carreira aí, né? Até hoje. O Rio Hunter, o cara que derrubou a casa dos outros, terminou a própria história de um jeito que ninguém na época teria imaginado. Fora do YouTube e com passagem pela justiça americana, olha só. Só que tem uma visão bonita dessa história que dá pra gente tirar. A do cara que foi o denunciante e teve coragem de expor um negócio de forma contundente, né? Com o seu rosto, dando nome aos bois. Teve coragem de fazer. Numa época que talvez muitas pessoas não tivessem essa coragem ou talvez ninguém iria nem questionar as coisas. Pra quem sabe a história toda da Casa Caiu, sabe que o Rio saiu da Machinima depois de ser contratado por conta de boicote dessa própria galera aí, né? E muita gente até hoje fala que tudo isso começou, tudo isso aconteceu porque o Rio Hunter, ele queria uma vingança pessoal contra o Monark, Leon, BRKS Edu e essa galera que tava na Machinima na época. Coisa que eu não acredito muito, sabe? Eu acho que, na verdade, os caras acabaram provocando o Rio Hunter, que sabia de algumas coisas, descobriu
descobriu outras e resolveu meter o louco e dar expose de geral mesmo. Afinal de contas, o Ryu era hacker, né? Então, ele tinha conhecimento das coisas, ele conseguiu entender como que as coisas estavam funcionando naquela época. Quando a maioria de nós, por exemplo eu, só assistia essa galera e não fazia a menor ideia do que era bot, isso, aquilo, e que dava pra burlar um sistema, e o YouTube era cheio de falhas, né? O Ryu Hunter pegou a parada, entendeu como é que funcionava e falou: os caras não estão querendo me deixar ganhar dinheiro, então vamos fuder eles. Então, já que eles estão querendo fuder os outros. Até hoje, boa parte da galera que tava envolvida nessa parada da Casa Caiu nega ter usado bots e alguma coisa ou outra, e dizem até hoje que o Ryu Hunter só fez o que fez, criou o que criou por vingança, porque ele tomou um pé na bunda da Machinima. É verdade? É mentira? Foi só isso? Não sei dizer a vocês. Mas uma coisa eu sei, o Ryu Hunter foi o cara que talvez tenha dado origem nessa era de tretas do YouTube lá em 2011, que essa parada da casa caiu. E quem sabe, talvez, se não tivesse sido o Ryu Hunter, hoje nós não teríamos tantos canais que falam sobre tretas e coisas afins, porque, porra, naquela época a galera viu que isso dava muito engajamento. Mas é isso, né? Esse foi o fim que o Ryu Hunter, o saudoso articulador aí da Casa Caiu, teve no YouTube, né? Tá completamente offline, acabou preso um tempo lá nos Estados Unidos por conta de seus serviços hackers. Mas enfim, você sabia a história do Ryu Hunter? Você lembrava do Ryu Hunter? Você conhecia o Ryu Hunter? Coloca aqui embaixo nos comentários. O vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, se inscreve aqui. Tamo junto, é nóis. Fui!